Boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui. Hoje nós estamos com o professor Rômulo, que já é candidato assumido, né? Já vai fazer a campanha agora, a partir da semana que vem, já está valendo. O professor Rômulo também já é vereador eleito da nossa cidade, faz parte dos 34 vereadores da Câmara Municipal. Professor Rômulo, no canto da tela embaixo, e do lado nós temos o Robson, que é formando em Educação Física. Professor Rômulo, por favor, faça uma breve apresentação do senhor para a gente. Opa! Boa noite, pessoal. Cumprimentar a todos vocês, a todos e todas. Eu sou o professor Rômulo, dou aula no Estado já há em torno de 30 anos, né? Professor de História e Geografia efetivo aqui na Escola Maria Aparecida Rodrigues, do Parque Alvorada, em Guarulhos. Coordenei vários projetos sociais aqui, entre eles cursinhos comunitários, né? Que é cursinhos populares, que é ligado à educação popular, que é, inclusive, o cursinho aqui nosso, aqui, o cursinho comunitário Pimentas, é uma referência nacional no que diz respeito à educação popular. Então, aqui é um orgulho aqui de Guarulhos, o cursinho que eu fundei e coordeno até hoje, né? Até hoje funciona. O ano que vem vai completar 19 anos esse projeto de cursinho, que é uma referência nacional aqui no que se diz respeito à educação popular. Então é isso. Basicamente, bem resumidamente, lógico que eu coordeno muitos projetos aqui, muitos movimentos aqui, outros anônimos, né, por questões óbvias, porque eu não quero me aparecer, mas são muita coisa aqui na cidade de Guarulhos. Independente do candidato ter sido eleito ou não, as regras são as mesmas, dependente se é prefeito, se é vereador, a ideia é ser um ponto justo. O candidato, ele vai participar de uma entrevista onde existem 3 temas fixos, que são eles: saúde pública, segurança pública e reforma política. E 2 temas aleatórios que eu sorteio aqui na hora. Pode estar entre meio ambiente, saneamento, educação e qualquer outro tema que a gente sorteia aqui. Nos temas fixos, ele tem 3 minutos para elaborar a resposta, né, e dar a resposta dele. E nos temas aleatórios, ele tem direito será feita uma pergunta e ele tem 5 minutos para responder essas perguntas. Durante a transmissão, se houver algum comentário com pergunta direcionada ao candidato, a gente faz aqui ao vivo. O candidato também tem 5 minutos para poder responder essas perguntas e a gente faz até 3 dessas perguntas. Robson, vamos começar aí com o tema de segurança pública, que é um dos fixos. Você quer fazer a primeira pergunta? Então vamos lá para a primeira pergunta aí sobre segurança pública, né? Vamos lá. Um dos maiores problemas das periferias é, sem dúvida, o tráfico de entorpecentes, né? Vimos ultimamente um aumento drástico de uso de drogas, dessas substâncias, por parte de jovens. E, consequentemente, o aumento de óbitos por overdose. Porém, o que nós não vemos nas periferias são ações pontuais das forças públicas de segurança. Como você pretende combater isso? Rosso, só para dizer que não sou candidato ainda, sou pré-candidato, viu? Ainda oficialmente não é, tá? Vou dizer o seguinte, eu acho que, principalmente, a questão da droga, não se combate o problema da droga só com esse discurso policialesco, com polícia. Não é só isso. Eu acho que, principalmente ligado a jovens, são políticas públicas com juventudes, que nós, inclusive, nós fazemos aqui, de uma maneira muito sensível, se faz com a educação popular, dando acesso à juventude às questões básicas de educação, esporte, lazer. Então, essa visão que se combate a droga, se combate o tráfico de droga, principalmente na juventude e na adolescência, só com polícia, é uma visão absolutamente errada. Inclusive, a atual gestão, o prefeito de Guarulhos, combateu
está combatendo o problema lá da Praça Getúlio Vargas com a polícia. Aí transferiu o problema da Praça Getúlio Vargas lá para a Praça 4 Centenário. Continua o mesmo problema, só mudou de praça. Então, a questão é de educação para a juventude, de acesso ao lazer, acesso ao esporte, essas coisas básicas. Se faz combate às drogas assim, entendeu? E nós sabemos que a questão da droga o buraco é muito mais embaixo, né? O problema é muito mais embaixo. Não é só você combater na ponta, tem que combater em cima também, né? Que isso não interessa, né? Quando você vai discutir a descriminalização da droga aqui, aí já o discurso é outro, porque tem interesse dos grandes traficantes, tem interesse de setores de segurança pública no nosso país. Então, a questão é bem profunda. Olha que eu entendo um pouco disso, hein? Que eu trabalho com isso, eu dou palestra de famílias para famílias sobre isso. Então, tem um certo entendimento, 30 anos dentro da escola, eu já tenho 30 anos dentro da escola dando aula, então eu já sei como é que é esse problema, eu lido com isso há muitos anos. Então, eu sei onde é que está o problema, não é só na ponta, não é só atacar o adolescente, é um problema estrutural que deve ser combatido. Então é isso. Muito obrigado, professor Rômulo. Segunda pergunta aqui sobre segurança pública. Deixa eu só abrir o meu arquivo, que eu fiz uma edição nele. Vemos um abuso com a venda de produtos que não deveriam ser consumidos por menores nessa epidemia de adegas, o que causa um prejuízo sem tamanho para os nossos jovens, devido ao álcool ser uma das substâncias mais danosas para a saúde com maior possibilidade de vício. Vemos também que quem deveria fiscalizar o crime de venda de bebidas alcoólicas para menor não tem autonomia para tal, falta fiscalização. Para poder denunciar é um parto. Eu já fiz isso, eu denunciei 50% das adegas da região aqui, porque via que elas vendiam bebida alcoólica para menor. E eu não consegui resposta de nenhum órgão, um empurrava para o outro. O que dá para fazer sobre isso, professor? Por favor. Olha, viu, companheiro, um negócio bem complexo isso aí, né? Inclusive, existe a hipocrisia no nosso país, diz que a bebida alcoólica pode ser vendida. Pode ser para menor ou para maior, está tudo errado. Vender, consumir, menor ou maior, está errado. E só que pode vender a bebida alcoólica, mas é proibida a maconha. Entendeu? É uma hipocrisia danada nesse país. Esse país vive de uma hipocrisia. Então, a questão de ser o menor ir lá comprar a bebida na adega, se você falar assim que o poder público tem condições de fiscalizar isso, eu vou estar falando que eu estou mentindo, que é quase impossível. Poder público fiscalizar isso, não dá. Não tem que... Aqui nas comunidades tem mais adega, cabeleireiro e farmácia, o que mais tem. A adega, cada esquina tem uma aqui. Então, como vai fiscalizar o poder público? O poder público ela não tem como fiscalizar. O que você tem que fazer é um trabalho de conscientização, e isso se parte desde da escola, etc., para educar. Não é que o menor o menor não deva comprar bebida alcoólica. Ninguém deve consumir bebida alcoólica. Faz mal. Ela é danosa. Isso aí tem que ser uma questão educacional. Mas é utopia. Não, utopia, mas é possível. Entendeu? Bebida alcoólica faz mal para qualquer um. Seja menor comprando, seja maior. Os grandes... a quantidade de mortos em função da bebida alcoólica é muito grande, só que não aparece isso, né, esses dados. Quando tem um acidente de trânsito, fala que é acidente de trânsito, mas o que está por trás disso aí? A bebida, e é vendida aí abertamente, entendeu? Eu acho que a bebida alcoólica... Um minuto, candidato.
a bebida alcoólica ela tem que ser combatida através da educação, né? É uma questão preventiva, entendeu? E não é só proibir jovens consumir a bebida alcoólica ou comprar bebida alcoólica nas adegas, né? Se o jovem menor de idade não comprar, o adulto compra para ele. Isso aí não vai resolver, alterar absolutamente nada, entendeu? É isso. Professor Romelo, a próxima pergunta é: 760 guardas é o número de guardas civis metropolitanos disponíveis aqui para atender a nossa população, né, de mais de 1 milhão. Quais medidas podem ser adotadas para melhorar esse quadro? Olha, a atual gestão travou o sistema sistema da segurança pública aqui, a GCM da cidade de Guarulhos, né? Estava prometido um tempo desse aqui um concurso público para ampliar a quantidade de servidores na Guarda Civil. O prefeito já engavetou isso, não deixou, e aí também tem um problema nacional, né? Que o atual presidente proibiu os concursos públicos até 31 de dezembro de 2021. Então a gente está meio em impasse aí também, né? Então, mas a gente sabe que o problema não é essa visão de que achar que todo problema de segurança pública tem que ser resolvido com a polícia. Não é só isso. A polícia é importante. Então, ela tem um papel importante, mas não é só isso. A gente tem que cobrar ações sociais na cidade e outras estruturas. Por exemplo, a população paga iluminação pública, iluminação na rua. E está cheio de poste de luz queimada na cidade de Guarulhos. Iluminação pública é segurança, faz parte de segurança, não é só a polícia que é segurança, entendeu? Quando você fala que a rua está toda escura, é falta de segurança. Então, a gente tem que olhar a segurança como um todo, né? Não é só no caso aqui, no nosso caso da cidade, a GCM. A GCM ela tem um papel importante e tal, mas não é só a GCM que faz parte do contexto da segurança pública de uma cidade. É isso. Certo, professor. Obrigado. Muito obrigado pelas respostas. Agora vamos para o próximo tema, que é saúde pública. Professor, Guarulhos possui somente 3 hospitais municipais. Dadas as condições demográficas de nosso município, isso é pouco? Em caso afirmativo, qual seria a região da cidade com maior necessidade? De onde poderiam vir os recursos para a construção e manutenção? Então, o problema é que os hospitais que tem aqui, vamos dar um exemplo de um clássico hospital aqui em Guarulhos, um hospital de uma boa referência, que é o Hospital Pimenta. A atual gestão não coloca para funcionar direito, entendeu? O hospital foi criado lá atrás, na gestão do Eloy Pietá, e foi todo hospital é assim, né? Quando vai implantando ela devagar. Só que de uns 4 anos para cá parou, o hospital parou. Ele não tem investimento lá. Então, o que tem que ser feito, obviamente, tem mais local para fazer hospitais, mas também tem que investir nos que tem. Ao contrário, a gestão atual, ela diminuiu o investimento no que tinha. Tirou lá, você vai no HMU, por exemplo, tinha um monte de especialidade, um monte de coisas que funcionava bem, acabou. O Hospital Pimenta diminuiu o atendimento. Entendeu? Primeiro, você tem que fazer os que tem que funcionar, coisa que não está acontecendo. Obviamente, nós sabemos que tem locais como a região do São João, precisa de um hospital, e ali precisa mesmo, que ela já vinha uma proposta de construir um hospital lá há muito tempo, e até hoje não foi construído, construiu a UPA alguns anos atrás, e o hospital não foi ainda não construído. Então, eu acho que não é só a construção do hospital, mas fazer os que têm funcionar. Mais outra coisa, quando você faz um entendimento
dentro do SUS, você entende qual é o papel do SUS, o papel prioritário do SUS. É a atenção básica. Quando você faz um grande investimento na atenção básica, vai diminuir o impacto lá na ponta, na medicina de candidato. complexidade. Então, o que ele tem que fazer? Investir melhor na atenção básica para você tirar o impacto na medicina de complexidade. Então, é nessa linha que a gente tem que fazer. Eu acho que estava indo bem a cidade de Guarulhos, estava indo bem, deu uma queda agora de uns anos para cá, principalmente na atenção básica, que não tem toda essa atenção que deveria ter aqui na cidade. Muito obrigado. Guarulhos possui mais ou menos 69 UBSs, né? A mais próxima de nós está em situação precária e com um atendimento com média de 3 horas, até mais. Haveria alguma verba para manutenção desses postos? Deixa eu falar, qual é a UBS mais fácil que está falando aí? No caso daqui do São João, seu professor Romulo. São João. Então eu te convido para conhecer a 68. Entendeu? Porque a situação é a mesma. Entendeu? Aqui do lado da minha casa também tem uma aqui que está em situação precária. Falta médico, falta outras especialidades da medicina, falta remédio. Não tem aquele atendimento prévio que sempre tinha, que era a medição de pressão todo dia, todo aquele atendimento prévio. Então, houve a diminuição do atendimento, né? Faltam outros insumos, por exemplo, que o pessoal reclama demais no bairro aqui, falta de insumo, falta de fralda geriátrica para os acamados. Isso tinha antigamente. Isso antigamente tinha. Isso aí foi na gestão do secretário Carlão Derman. Toda a comunidade tinha acesso, os acamados tinham acesso às fraldas geriátricas. Agora você vai nas UBS não tem, entendeu? Então o problema não é só aí no São João, Seródia, essa região. O problema é na 68. Eu vou em quase todas, não aguento em todas. É mentira que eu vou em todas, não dá. Mas as que eu vou, eu percebo o mesmo problema. Vem aqui, vai ali na UBS de Dinamarca, falta funcionário, está subimpactado, os funcionários revoltados, sofrendo impacto da população, eles pagam uma coisa que eles não devem. A população não entende, acha que são culpados da demora dos atendimentos. Então, em todas as UBS, todas falta médico, todas diminuiu o atendimento médico. Agora, a atual gestão se escondeu atrás do Covid para diminuir o atendimento. E agora está um monte de gente pressionando, porque tem exame atrasado, consulta não marca. Então, meu filho, eu acho que eu recomendo vocês visitar a 68, porque o problema é o mesmo. E aí eu vou fazer uma pergunta em cima da sua fala, que vai contextualizar duas situações. A primeira situação, nós tivemos agora uma situação mundial extremamente rara, né, inesperada, que foi essa pandemia do Covid-19. Aqui em Guarulhos, nós fomos contemplados, né, usando de uma forma irônica essa palavra, com a tenda no SECAP para atender aí o pessoal que tinha suspeitas, com um valor milionário dessa tenda, que foi desmontada agora na pouco mais de uma semana. Os equipamentos que foram utilizados não se sabe para onde está indo. E a pergunta que eu faço, o senhor mesmo disse que as 64 UBSs estão totalmente despreparadas, sucateadas, com falta de insumos. Por que Guarulhos não tem uma força-tarefa por parte dos vereadores, uma união por parte dos senhores, para poder fiscalizar isso de uma forma correta? O que acontece, o que vai acontecer, né? Aqui contextualizando a pergunta, o que vai acontecer com os equipamentos que foram destinados à tenda do SECAP e por que não há essa fiscalização tão efetiva por parte da casa? Então, sobre a questão da tenda do SECAP,
nós já temos denunciado aí desde quando foi criado. Obviamente era necessário, tinha que ter uma ação, só que qual é o nosso entendimento sobre a tenda do SECAP? E foi falado, já falamos, se você pega lá na Câmara, que tem lá as gravações e o escrito, a gente está falando há muito tempo que essa tenda do SECAP foi uma fraude para a cidade de Guarulhos, que deveríamos aplicar numa coisa mais permanente que ficasse o legado para a cidade. Eu dei um exemplo, só pegar um andar que está vazio no Hospital Pimenta, fazer ali o local do Covid. A tenda foi desmontada no último dia 4, dia 7, levou tudo, só ficou o asfalto lá, ficou legado nenhum para a cidade. Nada. Gastou lá, há uma controvérsia, quanto que gastou, mas a gente está investigando, perguntando oficialmente quanto que a cidade gastou, mas não ficou legado nenhum. Essa é a crítica nossa. Então, a fiscalização, por parte dos vereadores, foram feitas, foram cobradas e foi apontado o problema. Agora, as consequências lá na frente que a gente vai ver. Porque isso é um processo lento, demorado, até a gente ficar sabendo de tudo, como é que foi. Obviamente, tem que fazer as denúncias devidas que tem que ser feito. Certo? Então, essa questão do Covid-19 aqui em Guarulhos, e não foi só em Guarulhos, algumas cidades, a gente acompanha que houve isso aí também, foi uma espécie de esconderijo de alguns prefeitos, esconder atrás do Covid-19 para não fazer mais nada. 1 minuto, candidato. Entendeu? Então, essa é a crítica que nós fizemos. Então, a cidade parou de fazer um monte de coisa, como eu já falei, parou até de marcar consulta por um monte de coisa, e aí a população ficou aí, né, presa dentro de casa, sem poder ir um médico, sem poder marcar consulta, sem pegar remédio, sem nada. É isso. Agora vamos para o próximo tema, que é Reforma política municipal, né? Para a primeira pergunta aí, que é: Guarulhos é a segunda câmara mais cara do estado, gastando cerca de 95 milhões por ano, ficando atrás apenas de Campinas, né? Hoje o vereador ganha 15 mil bruto e cerca de 9 mil reais aí líquido, fora as verbas de gabinete, né? Na opinião de vários guarulhenses, esse valor beira o absurdo e deveria ser muito menor. O que você sugere quanto a isso, professor Romulo? Então, eu quero pegar esses dados aí, porque a Câmara, os gastos, ela sempre tem que ser relacionado à quantidade de população. Se ela está atrás de Campinas, então ela não é a segunda, então, é a terceira. Porque tem a cidade de São Paulo, né? Só se for proporcional, né? Aí eu não sei. Proporcional. Eu não quero aqui defender, mas eu só estou corrigindo esses números. Proporcional não é, né? Pode ser, né? Pode ser proporcional, mas número absoluto, obviamente que não, né? Eles têm, lá em São Paulo tem 55, 54 vereadores, então, obviamente, gasta muito mais, não tem nem comparação. Mas em números de maneira proporcional, pode ser que gasta mais, né? Então, esse discurso eu gosto dele, né? Sabe por que eu gosto dele? Porque teve na última vez que queria aumentar a quantidade de vereadores, de 34 para 37, eu fui o único que votei contra. E me posicionei contra. Que eu acho que tem muito vereador mesmo, é verdade, entendeu? Mas só que, por outro lado, eu tenho que tomar cuidado com esse discurso, porque muitas vezes esse discurso ele vem de setores antidemocráticos, que defendem o fim do parlamento. E quem defende o fim do parlamento é antidemocrático, né? Não, eu não estou contra essa discussão, tem que ser feita mesmo, porque eu acho que a maioria das câmeras, elas são inchadas mesmo, elas são, há gasto demais, às vezes desnecessário, obviamente, essa discussão, ela não passa pelas câmaras municipais, isso aí é a nível de Congresso Nacional, que tem que fazer a legislação para mudar o que tem. Por exemplo, eleição de presidente de Câmara feito pelos pares,
ele já é um absurdo. O presidente de Câmara tem que ser eleito pela população, entendeu? O voto da população, é um reflexo do voto da população. O dia que você entender, a população entender como é que o presidente da Câmara se elege dentro de uma Câmara, é de arrepiar o cabelo. Então, é melhor você levantar isso aí, ó, tem uma pauta, o ano que vem, em 1º de janeiro, vai ter eleição do presidente da Câmara. Tenta descobrir como o presidente foi eleito, qual foi a mágica que ele fez para se eleger. Então, é um problema isso aí. Quem tem que eleger o presidente da Câmara é o povo, é a população, não lá dentro, não pelos pares, que aí rola muita coisa suspeita lá dentro. Vemos com muita frequência candidatos que surgem em bairros periféricos e depois de eleitos, eles somem da região que diziam representar, deixando de conviver com a realidade cuja qual tanto se incomodaram antes de eleitos. O senhor acredita que deveria haver alguma lei que estipulasse a moradia do vereador próxima à região que lhe rendeu mais votos? O que o senhor acha disso? Eu respondi já essa questão, mas eu disse o seguinte, acho que não tem que ter lei. Já tem, né? O voto. A população nega depois. A população, o cara é eleito e dá as costas. Eu não sei se isso é comum em Guarulhos, né? É muito pouco, né? Eu já vi uns 2 ou 3 casos aqui. Mas eu acho que a melhor resposta é o voto. Porque ele já foi eleito, não tem mais como voltar atrás, né? O que você tem feito? Na próxima, a população não vota. É simples assim, dá o troco. O voto é livre, então a população está, traiu a gente, então pronto, acabou, não vota mais. Eu acho que lei para punir as pessoas nesse sentido, de fixar residência, isso não existe. Isso é livre nacional, quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, isso é inconstitucional. Você não pode proibir uma pessoa de morar nem na cidade você pode proibir. Eu conheço vereadores de outra cidade que moram em Guarulhos, entendeu? Então, nem proibir você mudar de cidade. Então, você não pode nem proibir a pessoa morar em outra cidade, que é o direito dele morar no que ele quiser. Inclusive, aqui em Guarulhos tem gente que mora aqui, é vereador de outra cidade. Hoje em dia, para qualquer pessoa ser candidato a algum cargo eletivo, ela precisa ter vínculo com o partido por no mínimo 1 ano. O que o senhor pensa sobre a candidatura independente, onde o cidadão pode se candidatar sem vínculos partidários? Cara, eu já tinha falado sobre isso aí. Eu sei que a população, ou algumas pessoas, vão me crucificar por causa da minha opinião. Mas eu sou simpático isso aí, viu? Uma candidatura avulsa. Só que é o seguinte, a gente sabe que o partido é importante para a organização, né, a organização prévia, a organização dos movimentos sociais. O partido é um movimento social, né? Só que é o seguinte, a realidade que nós temos no Brasil é outra. Nós sabemos que, obviamente, nós temos partido muito sério, uns 3 ou 4 muito sérios. Mas tem partido, aqui é um absurdo. Você tem que pagar pedágio para você ser candidato, ou você tem que ir lá dar benção para o dono do partido. Esse ano eu vi aí que teve candidato que foi proibido de ser candidato, né? Teve pré-candidato que foi proibido de ser candidato porque o dono do partido não deixou, teve que recorrer à nacional. Então, os partidos, da maneira que estão organizados, é uma vergonha, entendeu? São verdadeiros praça de pedágio para poder chegar a uma candidatura. Obviamente, eu vou repetir, tem partido muito sério, entendeu? Eu mesmo nunca precisei de um partido que eu estou filiado, nunca precisei de pagar pedágio para ser candidato. Tem partido sério, então eu não estou falando que é tudo, nada, não é nada disso. Essa coisa de colocar tudo no mesmo balaio e dizer que não presta, está errado. Tem coisas muito sérias aí que a gente tem que saber separar o joio do trigo e dizer onde é que esse partido sério. Então, eu acho essa candidatura avulsa, ela não é tão ruim assim como se imagina, não. Ela é complexa, né? É meio complexa, mas não é.
eu acho que a sociedade ela tem que se organizar de todas as maneiras possíveis. Não é só passar pelo crivo dos partidos, não. Focou aí, ó, economia. Focou. Professor, a gente vê, né, as empresas, a minha mãe tem uma empresa a empresa dela, não vou citar do que é, não tô aqui para isso, mas a gente vê que os empresários, os microempresários, os pequenos empresários, eles sofrem bastante com burocracias, com taxas. Antes do cara abrir a empresa, ele já tem uma dívida enorme para poder abrir, né? Quais seriam os incentivos fiscais, né, os incentivos para poder baixar essa burocracia que a prefeitura, ou que as leis que a Câmara pode trabalhar, né, em cima disso daí? O que poderia ser diminuído quanto a isso? O senhor faz alguma ideia? Olha, você sabe que a maior parte dessa desburocratização, ela se dá a nível nacional, lá no Congresso Nacional. Você tem a lei, os municípios eles seguem uma legislação nacional, entendeu? E os governos anteriores eles tentaram, criaram vários mecanismos, né? Chamados simples, né? Guarulhos foi criado aqui um fácil empresarial para facilitar a vida dos micros e pequenos empresários. Nós sabemos que tem muita burocracia, entendeu? E não facilita muito a vida do empreendedor aqui, do pequeno, médio, até o grande empreendedor, mas não facilita muito a vida desses empresários. Então, eu acho que a prefeitura ela passa a ser um facilitador de um problema que é criado, né, a nível nacional, no Congresso Nacional que cria, e a prefeitura ela tem que criar os mecanismos para facilitar. São vários mecanismos, a gente sabe que foi criado alguns aqui em Guarulhos com a criação do Fácil, né? Mas nós sabemos também que o problema que se dá aqui não só no grande empresário, mas também no pequeno, que é a questão da criar mecanismo para sonegação, entendeu? Isso é um problema que a cidade tem que ficar muito alerta, porque o índice de sonegação aqui na cidade é muito grande. Aqui é uma cidade que tem a quantidade de credor muito grande. Então, o empreendimento ele tem que ser facilitado pela prefeitura, né? Ele tem que ser criado os mecanismos, mas a gente sabe que a prefeitura ela segue a legislação nacional. Agora vai ter uma reforma aí tributária, né? Parece, né? Talvez que facilite alguma coisa. Eu não acredito com esse governo que está aí facilita alguma coisa. Vai criar problema, vai facilitar para os grandes empresários, para os banqueiros, que é tradição é essa, e os pequenos pagam, os pequenos empresários, micro, vai pagar o pato. O próprio ministro Guedes falou isso, né? Foi ele que falou lá na reunião do presidente, falou que ia passar o problema para os pequenos que se dão, porque o que interessa é os grandes empresários, é isso que eles fazem, né? Esse governo que está aí para atender os interesses dos grandes empresários e banqueiros. É isso. Vamos lá, caiu o meio ambiente. Robson, você me permite fazer essa aqui? Professor Rômulo, o senhor comentou em um dos nossos vídeos o seguinte, abre aspas, deixa-me discordar, tem muita gente que sofre com o córrego, não seria o contrário? O córrego que sofre com muita gente. Fecha aspas. Nossa cidade cresceu sem planejamento e de forma exponencial, o que causa vários danos estruturais e organizacionais, como, por exemplo, o despejo de esgoto em córregos, e isso é o que não falta na nossa cidade. O cidadão não tem o poder de escavar até a galeria de coleta de esgoto e fazer essa ligação. A prefeitura tem. Guarulhos coleta 78% do esgoto. Essa falta de competência fica ainda mais clara quando verificamos os dados.
Em 2018, Guarulhos tratava 7,5% do esgoto. Em 2019 passou para 14% e agora tem um acordo com o governo do estado para aumentar em 40% até dezembro de 2020, numa cidade de 459 anos. Por que a fiscalização e o empenho da administração pública são tão medíocres nos aspectos de conscientização dos cidadãos, resolução de problemas e fiscalização das obras? E o que o senhor fez ou fará para tentar mudar essa realidade? Pois devido à incompetência de várias partes, os rios, córregos e munícipes sofrem juntos. Perfeito, aí você falou certo no final. Os rios, os córregos também sofrem. É só para dar dados ambientais assim, a gente fala sobre a questão ambiental, não é uma coisa muito saudável para os ouvidos de alguns, né? Para dizer o seguinte, o meio ambiente não precisa da população. A população precisa do meio ambiente. Os córregos não precisam dos homens. Os homens precisam dos córregos. Então, como diz o nosso poeta querido, Raul Seixas, ele diz o seguinte, que um cachorro, para se livrar das pulgas, dá um saculejo. Dá sacolejada, se livra das pulgas. A Terra, o planeta Terra não é diferente, entendeu? Um saculejo, a Terra de vez em quando dá um saculejo aí, e é um problema, a questão ambiental é um negócio mais complexo, né? Muito mais complexo, né? Do que você discutir só um problema pontual. A Terra é nossa casa, inclusive ecologia, né? Nossa casa. Então, nós temos que discutir a nossa casa. Então, quando você fala que jogamos esgoto no córrego e posteriormente para o rio, é porque nós tratamos mal a nossa casa, entendeu? A nossa casa, ele está sendo maltratado aí, e é um conjunto de coisas, né? Que os governos não teve competência de acompanhar ao longo dos anos o crescimento populacional. E eu não estou falando desse governo nem do anterior. Isso aí são décadas, né? Décadas. O caso, exemplo de Guarulhos, Guarulhos é um exemplo clássico, que aqui teve um crescimento absurdo. Na década de 80 para cá, Guarulhos foi a cidade, em números proporcional, a cidade que mais cresceu no Brasil, juntamente com Palmas, em Tocantins, entendeu? Então, aqui houve um crescimento absurdo, com especulação imobiliária sem controle, e as questões ambientais, que você falou dos córregos, e as nascentes. Aqui nós estamos em cima da área de Mata Atlântica, cheio de nascentes. Cadê? Não tem mais. Se você mata as nascentes, você está tirando aquela água que a gente bebe. É o que abastece os mananciais, a água que a gente bebe. Então, a questão ambiental é um negócio muito mais complexo, que não é só o esgoto no rio, né, ou no córrego. Ele é muito mais complexo. Então, a questão ambiental ela tem que ser pensada como um todo. Aqui em Guarulhos, a Secretaria de Meio Ambiente ela não existe. Ela não existe. Ela é um cartório de protocolar licenças ambientais. Aqui em Guarulhos perdeu a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente é para discutir esse essa casa. No caso mais restrito aqui na sua jurisdição. Aqui virou um cartório de protocolar documento para fazer licença. Então, essa crítica a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? É cobrando. Eu estou cobrando lá a prefeitura. O que a prefeitura tem que fazer aqui em Guarulhos na proteção ambiental? O que foi trazido para Guarulhos? O aumento de aterro lá no Cabo Sul. Que é o quê? Mais prejuízo. Nós recebemos mais o quê? Lixos para os aterros sanitários aqui da cidade de Guarulhos. Então, é um negócio complexo. Então, a questão ambiental não é só uma coisa pontual. Inclusive, quando você discute o aterro sanitário, o que a gente tem que discutir aqui? E eu discuto isso na Câmara. A questão da coleta seletiva, por exemplo.
Guarulhos não faz coleta seletiva, e a gente bate, né? A gente bate nisso, que não faz coleta seletiva. A gente tem que cobrar da prefeitura para fazer coleta seletiva e discutir o lixo zero aqui na cidade, entendeu? Discutir o lixo zero, porque dá para você, assim, de primeira tacada, diminuir pela metade o lixo que vai para o aterro sanitário. Então, essa é um ponto bem complexo. Dá para a gente ficar aqui o dia todo discutindo essa questão ambiental, porque é muito complexo, e eu domino um pouquinho aí, viu, desse assunto aí, que eu dou aula disso aí, é minha especialidade, sou professor desse assunto. 2 perguntas aqui do pessoal que estava assistindo a gente. Uma do Tiago Vicente e outra do Lúcio Soares. O Tiago Vicente perguntou assim para o senhor, professor Rômulo, o senhor é a favor da liberação da maconha? Meu jovem, Tiago, é o seguinte, vou te falar um negócio. Liberada ela já é. Entendeu? Ela já é liberada. Isso é muita hipocrisia. Ele falar se maconha vai ser liberada ou não, já é liberada. Qualquer lugar você compra, então é livre. O que a gente tem que discutir? A descriminalização é diferente. Descriminalizar é diferente de liberar, porque liberada ela já é. Porque a maconha ou qualquer outra droga criminalizada, ela atende quem? Os grandes traficantes e as pessoas de alguns setores da área de segurança pública, porque vive disso, que vive da criminalização dela. E quem é que paga o pato com a criminalização dela? É o sujeitinho na favela, é as pessoas pobres, é a mulher que é usada como mula para traficar, entendeu? Esses que pagam. Você não vê grandes traficantes, é raro você ver um traficante na cadeia, é raro, um caso ou outro. Então, eu discuto a descriminalização, não a liberação, porque hipocrisia a gente já está cheio, porque liberada ela já está. Ou você não sabe, qualquer esquina aqui das cidades brasileiras você compra qualquer tipo de droga, maconha, cocaína, qualquer lugar você vai e compra. Então tem que parar com essa hipocrisia, dizer que a droga não é livre. Ela é livre, já está livre aí faz tempo, e os moleques compram a hora que quer, aonde que quiser. É isso. Agora a última, professor. O Lúcio Soares disse assim: professor Rômulo, está no momento de novos CAPs em Guarulhos. Eu sou da região dos Pimentas e essa região carece dessa parte tão importante, né, para o dependente químico. O que o senhor tem para falar para o Lúcio? Perfeito. Então, é exatamente. Os CAPs, para quem não sabe, é o Centro de Acolhimento do Dependente Químico, que faz o acolhimento e o tratamento do dependente químico. Só que é o seguinte, Guarulhos só tem um, entendeu? E é lá na Vila Augusta, longe. Então, o dependente químico já está com dificuldade de correr atrás do tratamento. Ele sai de casa, longe, e vai para a Vila Augusta. Não vai. O CAPS, ele tem que ser regionalizado, cada região, no mínimo, né? Cada região tem que ter um. Que nem você tem o UBS, entendeu? Para receber um dependente químico. Lamentavelmente, né? Nós temos problema na cidade como um todo, não é só lá na região central. Então, o CAPS ele tem que ser descentralizado, ele tem que ser criado em outras regiões, região do Pimenta, região do Taboão, região do Bom Sucesso, São João, é isso. O CAPS ele tem que ser democratizado. Essa política de droga, atualmente, com a atual gestão, é uma política policialesca, né, que trata dependente químico com polícia, sabendo que a própria Organização Mundial da Saúde fala que é doença, tem que ser tratado como saúde pública, e a atual gestão trata como coisa de polícia, né? Então, aí a incoerência, né? Enquanto estiver tratando dependente químico com polícia, não vai resolver o problema. É uma questão de saúde pública. E uma questão de saúde pública é criar CAPs na cidade. É isso. Com certeza. Eu
Já fiz indicação, não só agora, já fiz. Mas isso aí é indicação, isso não depende do vereador. Isso é planejamento do Poder Executivo. Então, o vereador, o que ele pode fazer é indicação, cobrar, apontar, falar, ó, tem problema. Aqui eu já apontou, a gente já fez várias discussões na cidade sobre essa questão da dependência química e já apontei, e principalmente, CAPS na região do Pimenta, porque é uma região muito grande e necessita de um CAPS aqui mais urgente possível. Então, agradecemos, né, a presença do senhor, a disponibilidade de ter nos atendido, ainda sendo um dos 34, a gente está correndo atrás dos 34, agora faltam só 33, né? E de pronto o senhor respondeu a gente, veio até a nossa humilde entrevista, que é feito pelo povo mesmo, por pessoas que entendem que a política ela é necessária, ela é algo que mexe com a nossa vida, e se o povo não começar a se mexer, não começar a se politizar, não escolher lados, porque na política existem coisas boas do lado direito e do lado esquerdo, e a gente não pode ficar querendo só um lado ou só o outro. Extremismo leva à burrice. Tudo que é extremo é burro quando se fala de política. E a gente agradece muito a sua presença, e quem sabe agora os outros 33 não queiram participar também e mostrar, falar, olha, a gente está perto da população. Esse é um recado muito importante para vocês que estão querendo se eleger e para os que vão aí concorrer à reeleição. O vereador não pode correr. O vereador tem que vir para perto do povo. Ele tem que ouvir, ele tem que discutir, ele tem que mostrar que ele está presente. E o senhor Rômulo, professor Rômulo, o senhor quer fazer as suas considerações finais, por favor? Sim, meu querido, eu agradeço, obrigado a vocês. Eu estou aberto sempre para discutir política, para discutir economia, ecologia, questões o mais diversas possível. Estou à disposição, não tem problema, pode ser ao vivo, presencial, logicamente, com todo o protocolo possível, ou aqui online. Não tem problema, estou sempre à disposição, não tem problema nenhum. Pode me chamar no que for, em qualquer comunidade eu vou, porque eu estou a serviço da população exatamente para isso aí. Não cor de debate, que eu tenho muito a discutir aqui na cidade, porque eu conheço a cidade todinha. Obrigadão. Muito obrigado, pessoal, a quem nos assistiu até agora. A gente vai fazer. Muito obrigado. A gente vai fazer os cortes depois e mostrar cada partezinha da conversa que nós tivemos com o professor Rômulo. Professor Rômulo, muito obrigado mais uma vez e nos vemos por aí. Abraço. Muito obrigado. Estou à disposição. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.